Hoje eu vou te contar a história da mecânica clássica. Fala, amantes da engenharia. Você já parou para pensar como a humanidade chegou a entender o movimento dos corpos, a trajetória de uma flecha ou até a órbita dos planetas? Pois é, a mecânica clássica é a base que explica desde o simples ato de caminhar até os cálculos que levam foguetes ao espaço. Ela é o alicerce da física e da engenharia, responsável por desvendar as leis que governam a dinâmica do mundo ao nosso redor. Mas como essa ciência surgiu e quais mentes brilhantes moldaram seus princípios? Bem, por trás das equações de Newton e dos conceitos de força e aceleração, há uma história repleta de curiosidades, experimentos revolucionários e insights que mudaram para sempre nossa compreensão do universo. Mas antes, o que é mecânica clássica? Em termos simples, a mecânica clássica é o estudo do movimento dos corpos e das forças que atuam sobre eles. Elas descrevem como objetos se deslocam, colidem, aceleram ou permanecem em repouso, seja uma maçã caindo de uma árvore, um carro acelerando na estrada ou a Lua orbitando a Terra. Seus princípios permitem prever trajetórias, calcular energias e projetar estruturas que desafiam a gravidade, como pontes e arranha-céus. Mas para chegar a esse nível de precisão, foram necessários milênios de observações, debates filosóficos e descobertas científicas. Mas como tudo isso começou? A história da mecânica clássica remonta à antiguidade, com os primeiros filósofos gregos buscando entender a natureza do movimento. Aristóteles, no século IV a.C., propôs que todo o corpo tendia a seu lugar natural. Para ele, objetos pesados caíam porque buscavam o centro da Terra, enquanto a chama subia em direção ao céu. Embora suas ideias estivessem erradas, foram um ponto de partida para questionamentos futuros. Já Arquimedes, no século III a.C., fez contribuições práticas ao estudar alavancas e flutuação, estabelecendo os primeiros princípios da estática. No entanto, foi durante a Revolução Científica dos séculos XVI e XVII que a mecânica clássica ganhou forma. Foi Galileu Galilei, com seus experimentos meticulosos, desafiou Aristóteles ao mostrar que na ausência de resistência do ar, objetos leves e pesados caem com a mesma aceleração. Ele também estudou o primeiro pendular e a inércia, conceitos que pavimentaram o caminho para Isaac Newton. E se existe um nome indissociável da mecânica clássica, é o de Isaac Newton. Em 1687, ele publicou o Philosophiae Naturalis Principia Mathematique, que significa Princípios Matemáticos da Filosofia Natural, obra que sintetizou séculos de conhecimento em 3 leis fundamentais e a lei da gravitação universal. A primeira lei de Newton, ou lei da inércia, afirma que um corpo permanece em repouso ou em movimento retilíneo uniforme a menos que uma força externa atue sobre ele. Imagine um disco deslizando no gelo e ele só para devido ao atrito. Sem forças externas, ele continuaria deslizando infinitamente. A segunda lei relaciona força, massa e aceleração, pela famosa fórmula força é igual a massa vezes a aceleração. Ou seja, a força aplicada a um corpo é proporcional à aceleração que ele adquire. Essa equação simples é a base para calcular desde potências de um motor até a trajetória de um projétil. A terceira lei é a famosa ação e reação, onde para toda força aplicada há uma força de mesma intensidade e direção, mas sentido oposto. Quando você empurra uma parede, ela empurra você de volta. Esse princípio explica como foguetes se propulsionam no vácuo do espaço, expelindo gases em uma direção para avançar na direção oposta. Já a lei da gravitação universal mostrou que a força que faz uma maçã cair é a mesma que mantém os planetas em órbita. Newton propôs que 2 corpos se atraem com uma força proporcional às suas massas e inversamente proporcional ao quadrado da distância entre eles. Essa ideia unificou a física terrestre e a celestial, encerrando a visão fragmentada do cosmos. Após Newton, a mecânica clássica não estagnou. Cientistas como Leonard Euler, Joseph Louis Lagrange e William Rowan Hamilton
refinaram suas bases matemáticas. Euler, no século XVIII, desenvolveu equações para descrever o movimento de fluidos e corpos rígidos, essenciais para a engenharia naval e a aeronáutica. Lagrange, no final do século XVIII, reformulou a mecânica usando o cálculo variacional, substituindo forças por energias potenciais e cinéticas. Sua abordagem, conhecida como mecânica lagrangiana, simplificou problemas complexos, como o movimento de sistemas com múltiplas partículas. Já Hamilton, no século XIX, introduziu a mecânica hamiltoniana, que descreve sistemas físicos através de coordenadas de posição e momento. Essa formulação não só ampliou o escopo da mecânica, como se tornou fundamental para o desenvolvimento da física quântica no século XX. As leis de Newton e seus desdobramentos matemáticos explicam fenômenos cotidianos e extraordinários. Por exemplo, ao dirigir um carro, a primeira lei explica por que seu corpo é jogado para frente ao frear bruscamente. A segunda lei permite calcular a força necessária para acelerar um avião e a terceira lei justifica como hélices e turbinas geram um impulso. Mas a mecânica clássica vai além. Ela é a base para a engenharia estrutural, garantindo que pontes suportem cargas sem colapsar. Na astronáutica, cálculos de órbitas e lançamentos de satélites dependem da lei da gravitação. Até esportes se beneficiam onde o arremesso de um dardo ou o salto de um atleta são otimizados com base em trajetórias parabólicas e conservação de energia. No início do século XX, a física enfrentou uma revolução com a teoria da relatividade de Einstein e a mecânica quântica. A relatividade mostrou que as leis de Newton falham em velocidades próximas às da luz, ou em campos gravitacionais intensos. Já a quântica revelou que partículas subatômicas não seguem regras clássicas. Mas isso significa que a mecânica clássica está ultrapassada? Absolutamente não. Ela continua sendo a ferramenta essencial para explicar fenômenos em escala humana. Prédios, carros, aviões e até viagens espaciais são projetados com base nela. Afinal, em velocidades normais e objetos macroscópicos, as equações de Newton são precisas e práticas. E por que a mecânica clássica ainda importa? Imagine um mundo sem o entendimento de forças e movimento. Não teríamos máquinas industriais, transporte eficiente ou exploração espacial. A robótica, a automação e a biomecânica, como próteses articuladas, dependem de seus princípios. E atualmente a mecânica clássica se integra a novas tecnologias. Na computação gráfica, simulações de colisões em jogos e filmes usam algoritmos baseados em dinâmica newtoniana. Na medicina, o estudo de fluidos ajuda a entender o fluxo sanguíneo e a criar próteses cardíacas. Além disso, conceitos como energia cinética e potencial são vitais para o desenvolvimento de fontes renováveis, como turbinas eólicas e hidrelétricas. Até a exploração de outros planetas, como os rovers em Marte, dependem de cálculos precisos de trajetória e atrito. Agora um pouco de curiosidade e mito. Você sabia que as equações de Newton quase foram publicadas 20 anos antes? Isso porque Newton inicialmente guardou suas descobertas até ser incentivado pelo astrônomo Edmund Halley. E sem Halley, talvez o livro que é pai da mecânica clássica nunca tivesse visto a luz. Outro mito comum é a história da maçã que caiu na cabeça de Newton. Embora ele tenha mencionado a queda de uma maçã como inspiração para a gravidade, não há evidências de que isso ocorreu literalmente. A história que foi popularizada serviu para ilustrar como observações simples podem levar a grandes teorias. De Aristóteles a Hamilton, cada um contribuiu com uma peça do quebra-cabeça, permitindo que hoje construíssemos máquinas, explorássemos o espaço e entendêssemos o mundo com clareza matemática. E se você se impressiona com foguetes ou pontes suspensas, lembre-se, por trás dessas maravilhas estão séculos de curiosidade e experimentação e a genialidade de mentes que ousaram questionar o óbvio. Se você chegou até aqui e gostou do vídeo, aproveita para se inscrever se não for inscrito, deixa seu like e ative o sininho das notificações.
E se achar nosso conteúdo interessante, considere se tornar membro para nos ajudar a continuar produzindo esse tipo de conteúdo aqui na plataforma e ser lembrado em nossos vídeos. E se você está em busca de crescimento pessoal e profissional, acesse o QR Code aqui do lado ou o link na descrição do vídeo para ter acesso a várias oportunidades de se desenvolver em várias habilidades que vão fazer um diferencial em sua carreira. E aí, conhecia toda a história por trás da mecânica clássica? Já imaginava como as leis de Newton impactam seu dia a dia? Compartilhe nos comentários se você já viveu uma situação em que a física clássica fez diferença, seja em um projeto, esporte ou até em uma simples experiência caseira. Aqui do lado tem 2 opções de vídeos interessantes que você precisa assistir para expandir seu conhecimento e explorar sua curiosidade. E se você quiser contribuir com a gente, deixa seu like, se inscreve no canal, ative o sininho e considere se tornar membro do canal. É isso aí, amantes da engenharia. Um grande abraço e te vejo no próximo vídeo.